Fala nação, esse é o canal Rafael Cruzeirense e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o provável novo técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim. Nunca te abandonei, nunca vou te abandonar, serei sempre Cruzeiro. Bom, Leonardo Jardim é um técnico de 50 anos, ele tem dupla cidadania, ele é português, mas nasceu na Venezuela, então também é venezuelano. Nunca trabalhou no Brasil, mas já teve ótimos trabalhos ao longo da carreira. Para a gente falar um pouco sobre ele, o aproveitamento total dele na carreira é de 61,67% dos pontos. Isso em 545 jogos, foi a carreira dele até aqui. Esses dados eu tirei no SofaScore. Para a gente traduzir um pouco esses dados, esse número, o que isso significa? 61% é o quê? É bom? É ruim? Então, no futebol brasileiro, ano passado, o Botafogo, que foi o principal time do Brasil ano passado, né, campeão brasileiro e campeão da Libertadores, no Brasileirão terminou o campeonato com 69% de aproveitamento. É um pouco acima, mas está próximo ali. Já o segundo colocado foi o Palmeiras, que teve 64% de aproveitamento. Aí já está bem mais parelho, né? E o terceiro foi o Flamengo com 61% de aproveitamento. Ou seja, na carreira toda do Leonardo Jardim, contando todos os trabalhos, ele tem um aproveitamento do time que foi terceiro colocado no Brasileirão ano passado. Por se tratar de toda a carreira, não foi só um período, tipo, muita gente falou do Luiz Castro aí, que fez um ótimo primeiro turno do Brasileiro. Não foi nem um ano todo. Já o Leonardo Jardim tem esses bons números na carreira toda. Então eu achei isso muito bom. Tem muita gente falando que é uma aposta, também eu não vejo assim. Eu ouvi falar que a diretoria está rasgando um contrato, não vejo assim, eu penso totalmente diferente. Eu acho que é um treinador consolidado, com ótimos trabalhos, com ótimas ideias e que está pronto. Não é um treinador que está começando a trabalhar em Portugal e está vindo para o Brasil, não. É um treinador que já fez carreira em Portugal, saiu de Portugal, teve um período na França, lá no Mônaco, que fez um excelente trabalho, foi campeão francês. Rafael, o campeonato francês é fácil. É fácil se você for o Paris Saint-Germain. Se não for, não é nada fácil. Campeão francês e levou o Mônaco à semifinal da Champions League. Então é um feito que a gente nunca imaginou ver o Cruzeiro com um treinador que fez algo desse tamanho. Nunca aconteceu, né? E aparentemente agora vai acontecer. Bom, falando um pouco mais sobre ele, eu penso que o estilo de jogo dele vai casar muito com o que a torcida do Cruzeiro quer hoje. Eu nem falo sobre DNA do Cruzeiro e da diretoria, não. Por quê? O Diniz deixa ele pra lá, muito isso de ficar circulando a bola por fora do bloco, trabalhando a bola, lateral, zagueiro, goleiro, zagueiro, volante, lateral, e fica nisso por muito tempo até tentar levar a bola para o campo ofensivo. Já o Leonardo Jardim, ele é totalmente diferente disso. Com a bola em posse, ele é muito vertical, ele é muito incisivo. Os times deles buscam muito a transição ofensiva muito rápida, que é sempre levar o time até a finalização o mais rápido possível. Não vai ter ficar rodando bola igual o Diniz ficava. E a torcida do Cruzeiro já estava muito impaciente com isso, tanto que às vezes o jogador recebia a bola, tocava para trás, aí tinha aquele na arquibancada. A torcida não está aguentando mais isso, e ter um treinador com a ideia um pouco diferente vai ajudar muito. Falando um pouco sobre a formação principal dele e tudo mais, deixando claro que a gente está usando o Mônaco como exemplo, que foi o principal trabalho dele, foi o trabalho que deixou ele conhecido na Europa, né? Reconhecido assim, bom, né, de forma positiva na Europa. Então vamos tratar mais sobre o Mônaco nesse vídeo. Ele costumava jogar lá com 4-4-2, semelhante ao que o Cruzeiro fez na última rodada contra o Betim, lá onde teve o Caio Jorge e o Gabigol, e um quarteto no meio campo, né, que no caso do Cruzeiro era o Romero, o Matheus Henrique, o Eduardo e o Dudu, lá no time do Mônaco. A frente era composta por Mbappé e Falcão, né? O Mbappé estava começando, ele começou a dar as oportunidades do Mbappé e lançou ele aí nessa carreira dele que tem tido muito sucesso, né? Ele usa essa formação. E uma coisa que eu acho muito interessante dele, também é um pouco semelhante ao Diniz, que é a pressão alta. Mas a pressão alta do Diniz era encaixada. Todos os jogadores
tentando marcar todos os jogadores do adversário, né, na fase defensiva lá, para poder tomar a bola ou dar o chutão. Já o Léo Jardim, ele usa algo interessante. Ele corta todas as opções de passe. Ele marca o portador da bola, ele marca o jogador que está com a bola, é o atacante que costuma fazer isso. O outro atacante ajuda marcando a opção de passe. E aí os meias, enfim, o time sobe, né, para fazer essa pressão e corta todas as linhas de passe para frente. O adversário ele só vai poder ou tocar para o lado ou tentar uma bola longa, dar um chutão. O que é esse tocar para o lado? Imagina que o zagueiro recebeu a bola do goleiro no tiro de meta. O zagueiro recebeu a bola, o adversário, no caso o Cruzeiro, sobe a pressão, marca o cara que está com a bola, marca todas as opções de passe ofensiva dele, passe para frente, seja o volante, seja o lateral mais adiantado, o meio campo, enfim, marca todos esses jogadores e só deixa livre o zagueiro do outro lado. Aí ele toca a bola para esse zagueiro, o time faz o balanço. O atacante vai marcar o outro zagueiro que está que ficaria com a bola agora, né? Deixa livre somente o zagueiro do lado dele. E a ideia de jogo dele nessa primeira etapa de marcação passa muito por isso. Isso é interessante porque se ele forçar a bola longa, o time dele está bem postado para receber a bola. Se esse zagueiro ficar segurando a bola, o jogo não evolui. Então ele não vai fazer isso. Ele vai tentar um passe. Ou vai forçar um passe no companheiro e vai possivelmente errar, ou ele vai tentar essa bola longa para o Cruzeiro, para o time do Leonardo Jardim, brigar por ela. Eu achei isso muito interessante. Uma outra coisa que ele faz também, ele usa muitas subidas laterais na fase ofensiva. Ele gosta que os laterais estejam no campo de ataque para dar amplitude, para ajudar o time a construir. E não é só aquele chuveirinho na área, é da opção mesmo. Abrir a linha de fundo para fazer um bom cruzamento, coisa que a gente não vê há muito tempo. Para poder tocar essa bola na entrada da área, para poder tocar para trás para alguém finalizar. Ele usa muito isso. E com isso o time dele sobe muito, né? Em contrapartida, na fase defensiva, ele gosta que o time todo ajude também. Perdeu a bola, ele já quer que o atacante já dá o primeiro combate para tentar ou recuperar essa bola rápido ou dificultar a saída para não sofrer um contra-ataque perigoso. Então, os times dele costumam ser muito exigidos fisicamente. Mas não é aquilo do atacante ter que ficar, por exemplo, o Gabigol e o Caio Jorge, vamos supor que ele opte por usar essa dupla, ou o Gabigol e o Dudu, se ele colocar o Dudu como atacante lá na frente também. Não é que ele vai sair lá do ataque, vai vir marcar aqui na área do Cruzeiro, não. Ele vai dar o primeiro combate, fez o abafo, deu o primeiro combate. Se o adversário conseguir quebrar essa linha e subir, ele não tem mais tanta responsabilidade lá atrás. Mas ele tem que dar esse primeiro combate, não pode perder a bola e voltar andando, entendeu? Ele tem que ajudar. Isso é muito interessante porque costuma surtir bons resultados. Deixa um roteirinho aqui só para eu não me perder o que eu estou falando. Um outro ponto interessante sobre ele é que ele usa muitos jogadores jovens do elenco. E ele consegue tirar muito desses jogadores. O exemplo é o que ele fez com o Mbappé. Consegue fazer o jogador evoluir muito e entregar o seu melhor resultado, né? Aquilo que o jogador tem de melhor. Ele faz isso, o time ganha tecnicamente, né? Com um jogador que está sendo evoluído pelo treinador, ganha muito nas vendas. Ele já teve até num ranking em 2020 sobre treinadores que mais vendem, né? Tipo, o time que mais vende, os times que ele treinou mais vendia, ele teve nesse ranking. E isso facilita na montagem do elenco. Não é um treinador que fica pedindo muitas contratações caras. Ele consegue tirar o melhor de cada jogador que ele tem no elenco, seja dos jogadores um pouco mais experientes, mas principalmente dos jogadores mais jovens. Então, por exemplo, tem muita gente falando que o Cruzeiro tem que contratar 2 pontas e tudo mais. Eu, aliás, concordo que você precisava de um ponto de velocidade, porque o Dudu já não tem tanto mais isso. Mas, enfim, qual que é a ideia que ele pode trazer para o Cruzeiro? Ele pode desenvolver o Tevez, que é um ponta do Cruzeiro, já está no time, fazer o Tevez se consolidar como profissional. Ele pode desenvolver o Marquinhos, que embora esteja emprestado, é um jogador muito bom fisicamente e que é novo, é jovem, então tem muito a desenvolver ainda, a crescer. Então ele pode resolver esse problema dos pontas do Cruzeiro, que é o setor que a gente está mais carente, vamos falar assim, né? Usando aquilo que a gente já tem aqui. Então isso é muito interessante, isso ajuda muito o clube, porque o Cruzeiro vai precisar vender jogadores, a gente já falou sobre isso, né? O Pedrinho não vai ficar colocando muito dinheiro, então isso vai ser muito positivo para o Cruzeiro.
Mas bom, a teoria é linda, né? Na teoria é o melhor treinador do mundo, né? O cara é ofensivo, é vertical, não fica circulando a bola, quer muita finalização. O time dele é intenso fisicamente, marca bem, ajuda, assim que perde a bola, ajuda a fazer a pressão para recuperar de novo. A teoria é muito boa. Vamos olhar um pouco dos números dele, o que ele teve de resultado na carreira. Já falei que na carreira toda a porcentagem de aproveitamento dele é 61% dos pontos, que é uma ótima porcentagem. Mas vamos passar um pouquinho agora pelos trabalhos dele. Eu anotei aqui também, eu não ia decorar isso tudo, né? Mas vamos lá. Eu comecei em 2011, já um período muito longo, né? E foi quando ele começou a consolidar como treinador. Quando ele assumiu um time com um pouco mais de relevância no país, que no caso era Portugal, e começou a se consolidar. O primeiro time que a gente cita aqui é o Braga. Ele comandou o Braga em 46 jogos e teve 65% de aproveitamento. Muito bom, ponto para ele. Depois ele foi para o Olympiacos da Grécia, ficou 26 jogos lá. Nossa, Rafael, só 26? Ele chegou no meio do ano de 2012 e saiu no início de 2013. Ele acabou ficando um período de 6 meses lá. Ele teve 80% de aproveitamento. É aí que entra a fofoca que está rondando na internet aí, que ele teve um problema com o presidente lá, e aí por isso ele foi demitido. Não é comum um treinador com 80% de aproveitamento ser demitido, né? Em 26 jogos. Depois ele foi para o Sporting de Portugal, ficou uma temporada lá e teve 73% de aproveitamento em 35 jogos. Também um aproveitamento muito bom. Depois do Sport, ele recebeu a oportunidade no Mônaco, né, que disputa o campeonato francês. Ele ficou lá de junho de 2014 até outubro de 2018, na primeira passagem, eu vou explicar essas aspas, e teve 61% de aproveitamento lá. O aproveitamento do Mônaco é o aproveitamento médio da carreira dele, né? Foi um bom aproveitamento, lá que ele ganhou o campeonato francês e chegou à semifinal da Champions, e isso em 233 jogos. É muito jogo, principalmente tratando de futebol europeu, né? Aí ele saiu em outubro de 2018, só que retornou em janeiro de 2019. Uma bagunça, né? Mas tudo bem. E aí ele ficou até dezembro de 2019 e teve 47% de aproveitamento. Aí é um aproveitamento um pouco abaixo, tanto que ele já tinha saído do Mônaco, só que não contrataram outro, deram mais uma oportunidade, acabou que o trabalho não evoluiu mais. Em 37 jogos, 47% de aproveitamento. Depois do Mônaco, ele acabou aparecendo no Al Hilal da Arábia Saudita, que foi onde ele trabalhou com o Matheus Pereira. Ele teve lá de maio de 21 até fevereiro de 2022, e em 26 jogos ele teve 66% de aproveitamento. Também um aproveitamento bom. Saindo do Al Hilal, ele foi para o Shabab. Eu não sei falar esses nomes estranhos lá não, mas vocês entenderam. De Dubai, ficou de junho de 23 a junho de 2024, uma temporada, né? Com 66,67% dos pontos, de aproveitamento dos pontos, em 32 jogos. Repetiu o aproveitamento. Isso dá 2 pontos por jogo, gente. Se a gente for olhar assim, cada jogo tem 3 pontos, ele conseguiu ganhar 2 pontos de jogo. Tanto no Al Hilal, quanto no Shabab, quanto no Al Rayyan, que é do Catar, que ele teve lá de junho de 2023 a junho de 2024, com os mesmos 66,67% dos pontos em 31 jogos. Deu para ver que é bem constante. Ele consegue entregar a média dele em todos os trabalhos. E por fim, ele está agora no Al Ain, é uns nomes muito estranhos, dos Emirados Árabes. Chegou lá em novembro, está lá até agora, início de trabalho, teve apenas 11 jogos e está com 54% de aproveitamento. Acredito que está montando o time, está ajudando. O contrato dele encerra agora no meio do ano e o Cruzeiro já está em negociações avançadas para trazer ele para cá. Esses foram os números dele, né? Eu reafirmo, não é uma aposta, eu acho uma ótima contratação. Se vier, tem tudo para dar muito certo. A diretoria do Cruzeiro vai ter que trabalhar, claro, para a torcida ter um pouco de paciência, para acalmar, esperar ele conhecer o elenco, porque não é o treinador que estava vendo os jogos do Campeonato Mineiro, de forma nenhuma. Claro, agora ele deve estar olhando, assistindo lá, vendo os jogadores, enfim, mas nunca teve no futebol brasileiro, então vai precisar de conhecer o elenco, conhecer o time, conhecer como funcionam as coisas no Brasil. Mas isso é muito rápido, tem o scout do Cruzeiro que vai ajudar, enfim. Mas vai exigir da torcida certa paciência, ele vai ter que começar a rodar o elenco, enfim.
para poder conhecer melhor o time do Cruzeiro. E para isso ele vai ter o Campeonato Mineiro, né? Vou torcer para ele chegar o mais rápido possível, para conseguir pegar o máximo de jogos possíveis do Mineiro. Não para ganhar o Mineiro, não é disso que eu tô falando. Mas para ele conhecer o time, montar o time, para ele ter o time dele pro Brasileiro, pro início das competições principais da temporada. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Te peço para deixar aqui nos comentários o que você achou dessa contratação. Se vocês esperavam que o Cruzeiro ia trazer um gringo dessa vez. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com um cruzeirense amigo seu. Vamos juntos acompanhar o Cruzeiro de perto. Valeu!